E vamos ler Tiago, capítulo de número 1. Nós iniciaremos hoje, começaremos o estudo do nosso segundo livro da Bíblia. E vamos conhecer, antes de entrar propriamente no livro, quero que você conheça o autor. Esse homem é Tiago, é o autor, Tiago 1 e 1 que a gente vai ler. Porque na verdade, quando a gente faz uma leitura de alguém, é bom a gente saber sobre cristãos, e precisamos saber sobre sua vida, quem são seus amigos, seus familiares, mas o que é verdade para todos os nossos relacionamentos é verdadeiro para o nosso relacionamento com Jesus. E se você realmente quer conhecer Jesus, você deve ouvir o que Tiago diz e deve aprender com ele. Você deve conhecer a família de Jesus, saber o que aconteceu com eles, e isso que vamos fazer hoje. Vamos conhecer a família de Jesus. E a família de Jesus, a verdade é que não se diz muito sobre a família de Jesus na Bíblia. Sobre os primeiros anos de Jesus tem muitas especulações, entende? Mas o único momento que temos de Jesus é bíblico, não temos mais outro momento escrito. A história da igreja primitiva somente diz no Credos que ele nasceu de uma virgem, sofreu e morreu sobre Pôncio de Pilatos, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia. O que não é falado é muito sobre a vida dele, de Jesus, totalmente. Ele nasceu e morreu, e não há muitas informações sobre os anos que Jesus cresceu em sabedoria. A gente sabe porque a Bíblia diz em Lucas 2,52 que ele crescia em estatura e ele estava crescendo. E Jesus crescia, e você sabe quem estava lá quando Jesus crescia, desde quando ele era criança? Sabe quem que eram as primeiras testemunhas de Jesus? A família dele. A família de Jesus era as primeiras testemunhas daquele que estava ali, que se tornaria ali um momento de dizer que ele é o Filho de Deus e pregar. Num sermão que eu ouvi uma certa vez de um pastor chamado Mark Driscoll, ele disse que a família de Jesus estava lá para vê-lo como menino, estava lá para ver como adolescente, como jovem, como homem adulto. Se ele tivesse algum pecado, aquela família teria visto, e eles diriam assim como família. Eles falariam: olha, esse daí erra muito. Famílias, algumas contam as pessoas sempre o lado ruim da gente, né? E a família de Jesus estava presente como testemunha. Se Jesus tivesse falhas ou defeitos ou erros, sua família seria a única a conhecer, e a sua família seria a única a contar. Talvez teria um escrito da família de Jesus refutando ele. Sabendo disso, o testemunho da sua família é incrivelmente útil, muito bom para nós quando aprendemos sobre Jesus, sobre esse homem que andou sobre a terra, a história mais importante do mundo, o homem mais importante da história do mundo, o homem mais adorado do mundo, Jesus Cristo. Então, quem é Tiago? Tiago, ele é, em primeira mão, um pastor. Tiago, ele é pastor. Ele pastoreava uma igreja. Tiago era mestre. Tiago era pregador. Tiago era escritor. E Tiago é irmão de Jesus, meio irmão. A gente vai chegar lá. Vou explicar sobre isso. Então vamos ler Tiago, capítulo número 1, e versículo 1. Já que estamos estudando o livro, vamos começar do início dele, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Amém? Vamos orar. Pai, eu peço pela tua misericórdia que o Senhor use a minha vida. Tenha misericórdia de mim, Pai. Não sou nada, tudo pertence a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja, Senhor, glorificado. Perdoe as minhas falhas, meus pecados. E que a Tua palavra seja verdade e santa neste momento, Pai, apesar de mim. Peço Tua misericórdia sobre cada um que irá ouvir a Tua palavra, Pai. Essa história deste homem que foi transformado de uma maneira, Senhor, se transformou, Senhor, alguém muito importante na história da igreja primitiva, Pai.
que é Tiago, Pai. Tu o salvaste, tu o transformaste, colocaste como referência naquela sociedade e naquela igreja daquele tempo, Pai. Ajude-nos a aprender com Tiago, Pai, um testemunho poderoso que temos para contar nesta noite. E que, Senhor, os nossos corações sejam terra férteis e que a Tua palavra seja como uma semente poderosa e que verdadeiramente nos nossos corações elas sejam plantadas e que ela venha produzir fé, amor, obediência a Ti, Senhor. Frutos 30, 60, 100 vezes mais, Pai. Ou seja, a totalidade do que a Tua palavra é enviada a nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a abrir as nossas mentes, nossos corações, para aprendermos de verdade, vivermos o Evangelho de verdade a partir de cada um de nós e da minha vida, Pai. Que a Tua palavra realmente faça sentido eterno em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tiago, ele escreve, a quem ele escreve? A Bíblia diz as 12 tribos, pode deixar esse capítulo, esse versículo aí, tá? Que aqui a gente vai falar só sobre um em um. As 12 tribos. Isso nos lembra da totalidade do povo de Israel. 12 quer dizer toda a nação de Israel. 12 tribos do Antigo Testamento. Essa foi uma linguagem do Antigo Testamento para o povo de Deus. Então ele está escrevendo para o povo de Deus e eles estão espalhados como se fosse um conjunto de pessoas. Dá para entender que Tiago aqui ele está escrevendo como o pastor líder de um grupo de igreja de pessoas, porque ele está escrevendo para muita gente. Ele tem autoridade sobre toda uma rede de igrejas. Ele é um bispo sobre todas as igrejas, ele é apóstolo, como é dito a Bíblia. E esta mensagem que ele está dando é para todas essas igrejas. Muitos acreditam que este seja um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento, e nesse ponto muitos cristãos eram judeus. Embora mais tarde muitos de outras nações ou gentios, como a Bíblia os chama, quando a Bíblia fala gentios, ela está dizendo pessoas de outras nações que não é de Israel. Juntasse-se principalmente o apóstolo Paulo, que foi o pregador dos gentios. Ou seja, ele era o pregador daqueles que não eram da nação de Israel. E hoje bilhões de pessoas na terra adoram a Jesus em um número bem maior, põe maior nisso, de pessoas que são gentílicas ou gentias, elas, ou seja, de todas as raças, não judeus, que hoje estão dentro dessa tribo de Israel, chamado Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus hoje. Mas aqui a maioria eram judeus nessa época. Tinham sinagogas e era onde se pregava sobre Jesus. E reuniões com esses judeus, e a mensagem do Evangelho chegou primeiro aos judeus. O próprio Jesus disse que veio para os seus trazer o Evangelho à casa de Israel. E a ponto de os religiosos chamarem esses novos cristãos, essas pessoas, seguidores de Jesus, de a seita do Nazareno. Ou seja, a seita de Nazaré, que é Jesus Cristo. E assim eram conhecidos aqueles que serviam a Jesus. Tiago se posiciona. Tiago ele inicia a carta se posicionando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que significa o que quando ele fala isso? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Significa entrega. Significa que ele entregou a Jesus como Senhor que governa, reina em autoridade sobre todas as coisas sobre a sua vida. Ou seja, uma entrega pessoal de Tiago. Ele já diz, olha, meu Senhor é Jesus. Eu sou apenas servo. Tendo Jesus como aquele que nos veio salvar de nossos pecados, temos aqui o termo correto de entrega. Servo ou escravo. Ou seja, somos servos, temos um Senhor. Aquele que vive para Ele, como diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e 15. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por que ele morreu e ressuscitou. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, agora nós vivemos para Jesus porque Ele morreu e ressuscitou para nós.
há 3 posições sobre a relação de Tiago com Jesus. Tiago não chega aqui já de cara, desde o começo, dizendo eu sou servo de Jesus. Não, ele não chega de cara fazendo isso. Na Bíblia temos muitos Tiagos. Quando você lê a Bíblia, você vai ver vários Tiagos, e a pergunta qual Tiago que nós estamos falando é esse. No Novo Testamento há entre 40 a 60 ocasiões pelo qual alguém é chamado Tiago. Isso várias referências, 6, 7 vezes em cada texto falando de Tiagos, homens diferentes. Porque era um nome popular e ainda é. Até hoje temos pessoas que são chamadas de Tiago. O nome era derivado principalmente do Antigo Testamento Jacó. Então era um nome importante na história de Israel. Um dos patriarcas, então é um nome muito popular. Muitos dos Tiagos tinham seus nomes e diz quem era o seu pai. Aí já é uma ligação. Porque a Bíblia ela tenta sempre fazer uma ligação genealógica das pessoas. E o Tiago que estamos estudando dá a entender que era o irmão de Jesus. Então tem algumas teorias sobre Tiago. Tem algumas teorias que talvez vocês já ouviram falar sobre quem é esse Tiago aqui. Alguns dizem que esse Tiago aqui é quase meio irmão de Jesus, é um enteado. Sim, ele era irmão de Jesus, mas então por que ele não começou sua carta dizendo Tiago, irmão de Jesus? Porque ele já não iniciou provando para todo mundo que ele era o irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, as 12 tribos. Eu acredito que talvez não precisasse por alguns motivos. O primeiro motivo, a maioria sabia que era a família de sangue de Jesus. Todo mundo sabia. Então, a mesma coisa, o Ismael, a Alessandra e a Sara. Não precisa mais informação para mim. E para a maioria das pessoas que estão perto deles, não precisa de informação. Então, para mim, a igreja conhecia quem era o Tiago, conhecia quem era Pedro, era familiarizada, não precisava se apresentar. Eles não sabiam que essa carta ia chegar daqui 2000 e poucos anos nas nossas mãos. Mas aquelas pessoas sabiam quem eram eles. Outra coisa, os receptores sabiam quem estava escrevendo a carta e não necessitava de mais informação adicional. Então, quando, por exemplo, o irmão Vanderlei manda um WhatsApp para mim, eu sei que é ele. Eu não preciso perguntar quem é. A não ser que ele muda de número e eu não sei. Mas quando é o mesmo número de sempre, se ele mandar uma mensagem para mim, eu sei quem é. A mesma coisa são essas pessoas que recebiam. Então, para que ele faria uma apresentação assim? E creio que o mais importante era não trazer orgulho para si. Veja, ele diz, sou servo. O mais importante é colocar Jesus acima de tudo. E ele vai fazer isso a carta inteira dele, a sua epístola, também chamada de epístola. Mas há 3 posições sobre o relacionamento de Jesus com esse homem, Tiago. O primeiro era que eram meio irmãos. A gente vai falar e ensina que o pai de Jesus, José, seu pai terreno adotivo, José. Então tem alguma história dizendo que Tiago era um meio irmão, mas era um enteado de Jesus, que José teve um casamento antes de Maria. Essa é uma história bem contada. E que ele teve filhos, incluindo Tiago. E então talvez sua esposa morresse e ele se tornou viúvo, então ele se casou com Maria, estava para casar com Maria antes de ter Jesus. Essa era a sua segunda esposa, porque é permitido. Portanto, Tiago teria sido do primeiro casamento, foi o meio-irmão de Jesus. Isso não tem na Bíblia. Não há lugar na Bíblia. Isso é uma explicação de alguém que penso que é uma especulativo no melhor das hipóteses. Isso alguém lá atrás escreveu e foram trazendo para nós. Não parece caber com as melhores evidências que temos na palavra de Deus, pois tudo indica que Maria e José eram jovens. Eram jovens, pobres e rurais, e que se casariam pela primeira vez. Não há menção de nenhuma esposa anterior, não há menção de nenhuma criança anterior, então descarta essa possibilidade. Mas isso é falado aí fora. A segunda coisa que é falado é que esse Tiago, eles eram primos. Jesus era primo de Tiago, esse aí.
Muitos dirão que Jesus e Tiago eram primos, pois a palavra no grego para irmão é adelfo, e ela é um termo extenso para a família. Ou seja, é um termo que pode ser irmão, pode ser primo, pode ser tio, é usado para a família em geral. Não é uma palavra estreita, fechadinha, dizendo irmão. Não se refere apenas a seus irmãos, irmãs, mas aos parentes, ao seu clã, sua família extensa. Por ser possível, mas não é provável por algum motivo. É possível que seja, mas não é provável. A família de Jesus recebe muita atenção na Bíblia. Tem um destaque muito grande. Sabemos muito pouco sobre José, pai adotivo de Jesus, mas as Escrituras continuam mencionando seus irmãos e irmãs. O ensinamento do nascimento de Jesus foi claro que Maria era virgem quando estava noiva com José e concebeu por um milagre do Espírito Santo Jesus antes de ter qualquer relação com o homem. Isso é bem claro para nós. Alguns acreditam que não só ela era virgem nesse ponto, mas há um dogma que ela permaneceu virgem pelo resto da vida, que nunca teve nenhuma consumação com José, o seu marido. Ela nunca teve nenhuma relação íntima com o marido, e a Igreja Apostólica Católica Romana, ela ainda ensina hoje, e acredito que essa posição, eles acreditam que essa posição de que eram meio irmãos ou primos, são motivo por tentar obrigar a ver Maria como virgem imaculada. Essa é a posição que a Igreja Católica tem, meio irmão do casamento antigo de José ou primos. E ela se tornou virgem imaculada pela totalidade de sua vida, que é impossível. É impossível porque ela não nasceu como Jesus pelo Espírito Santo. Ela nasceu de um homem e uma mulher. Só dela nascer assim já entrou o pecado. Então como é que ela é imaculada? Mas eles põem no dogma católico que ela é, e isso surgiu depois de quase mais de muitos anos depois da igreja, mais de centenas de anos da igreja, surgem esses dogmas. E o objetivo desses dogmas, que agora são doutrinas dentro da igreja romana, é apresentá-la como virgem perpétua para que ela seja uma intercessora, ou seja, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Mas não acho que fosse o caso. Não acho que é assim que a Escritura ensina. Diz em Lucas que ela era virgem até que Jesus nascesse. Então temos todos os indícios de que Maria e José tiveram um casamento normal e que consumou com relações normais e tiveram filhos e filhas. Eles eram meio irmãos. Agora chegamos a uma terceira alternativa. A primeira foi que Tiago e Jesus eram irmãos de consideração. Não está na Bíblia. O segundo é que eles eram primos. Não tem jeito de provar isso. Na terceira posição, acredito que a leitura mais precisa da Escritura era que eles eram meio irmãos. Acredito que Jesus nasceu através de um milagre do Espírito Santo, através de quando Maria ainda era virgem, concebeu o Senhor Jesus, porque era promessa e era uma profecia do Antigo Testamento. E depois que Jesus nasceu, José e Maria consumaram seu casamento, porque o anjo disse: não a tome. A visão disse: não a tome, aceite ela do jeito que está. Mas logo após consumaram o casamento, e eles passaram a ter um casamento normal e amoroso que produziu muitos filhos, e eles tinham uma grande família. Tiago era um dos irmãos e irmãs de Jesus, e biblicamente chego a essa conclusão pelo testemunho que aprendemos da própria Bíblia, particularmente no Novo Testamento, sobre, digamos, Paulo ou Pedro. Eles mesmos comentam sobre esse Tiago. E alguns de vocês podem estar na igreja há muito tempo e não ouviram muito sobre a família de Jesus, apesar que nós pregamos aqui sobre isso. Tiago, uma das coisas importantes é que Tiago não cria em Jesus até a sua ressurreição. Tiago completamente não acreditava em Jesus. A primeira coisa que aprendemos é que Tiago não acreditou em Jesus. Ele era seu meu irmão, viu crescer. Quando Jesus completou 30 anos, ele diz: agora eu vou fazer o que o Pai me pediu para fazer. Veja Marcos 3, 21. Depois nós vamos ler que ela está 31 e 32. Diz assim, olha só. E quando a sua família, quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazer a força, pois diziam: ele está fora de si. Porque eles estavam dizendo: ele está fora da sua mente.
Sua mãe e seus irmãos enviaram, chamaram, era uma multidão que estava sentado ao redor e disseram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, suas famílias estão lá fora te chamando. Outro texto diz: sua mãe e seus irmãos estão lá fora chamando, procurando vocês. Esse texto nos mostra como eles enxergavam o que Jesus está fazendo. Eles achavam que ele havia perdido a cabeça, porque ele continuou dizendo que era Deus, que era Salvador, que ele era o Criador, que ele era o Rei, sua família estava preocupada. Então, como dizia Driscoll, como eu estava ouvindo a pregação do Mark Driscoll, ele fez uma pergunta na pregação que eu achei interessante pôr na nossa pregação de hoje. Ele pergunta: quantos de vocês agiriam assim? Imagina você tendo um irmão e ele começasse a dizer isso. Você não preocuparia? Imagina se seu irmão fosse lá no Instagram, no Facebook e dissesse: eu sou Deus. Antes de tudo existir, eu existia. Sou o Criador dos céus e da terra. A família ficou assim: como assim? Por isso que diz, ele está fora de si. Eu sabia que até ele tinha uma autoestima, mas parece que ele superou. Como assim Deus? Então a família ainda estava observando o que estava acontecendo, e ao observar o que estava acontecendo, eles estavam preocupados. Por quê? Porque os outros diziam: ele está falando blasfêmia, anátema, ele está errado, a maldição, e aí os religiosos preocupados, dizendo: esse homem é louco. E a família também disse: ele é louco. Aqui está o ser humano agindo humanamente. Porque foi uma situação preocupante. Nunca nessa terra Deus pisou. Nunca nessa terra Deus caminhou. Nunca vimos Deus. E de repente alguém diz que é igual o Pai. Alguém diz que veio dos céus, sabendo que os seres humanos todos vieram de Adão e Eva, porque a própria Bíblia ensina isso. De repente chega um homem e diz isso. E alguns têm a mesma perspectiva da família sobre Jesus. Da família de Jesus sobre ele. Muita gente está aí com a mesma perspectiva. É loucura que Jesus é Deus. Um homem diz que ele é Deus, isso é loucura. Pisou na terra. Depois de Jesus estar aqui, se você falar isso, é loucura. Pois é, eles foram humanos e começaram lá. Está tudo bem iniciar assim. Não tem problema nenhum você iniciar e tomar um choque com a realidade de que Jesus é Deus, Jesus é o Salvador. Que ele morreu e ressuscitou, sem ninguém falar para ele ressuscitar, o próprio Deus o ressuscitou do túmulo. Eu quero que você enxergue isso como uma progressão, e eu quero que cada um de nós tenha a mesma progressão na fé cristã, de estar conhecendo Deus dia após dia. Porém, o mais importante aqui é entender que o cristianismo se baseia na afirmação de que Jesus é Deus. O cristianismo se baseia na informação de que Jesus é Deus. Não há outro lugar que o cristianismo se baseia. Achando loucura, achando que está fora de si, como é no caso aqui da família de Jesus, não devemos preocupar. Temos que ter a certeza. Tiago duvidou de Jesus. A história continua em Marcos 6, versículo 3 e 4, Tiago desonrou Jesus. Então aqui está na conversa que está acontecendo. Não é esse o carpinteiro? 6, do versículo 3 ao 4. Não é esse o carpinteiro? Olha a desonra. Filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontram motivo de tropeço nele. Jesus disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Agora mudou a palavra para parentes. A gente tem de entender que as palavras mudam de propósito, porque estava dizendo alguma coisa lá atrás. Um profeta não tem honra. Ou seja, Jesus está ali, Tiago, José, Judas e seus irmãos estão ali para... Todo mundo reconhecia aquela família. Jesus, Tiago, José, Judas, Simão, 4 filhos com Jesus, são 5 irmãs. Aqui temos uma grande família, a família de Jesus era grande.
Agora imagina se eles não estavam ofendidos, preocupados com o que Jesus estava dizendo. Quantos de vocês foram ofendidos por alguma das coisas que Jesus já disse? Quantos que já não tomaram um choque de realidade? Imagina você está começando a estudar a Bíblia e você aí se depara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim ninguém vai ao Pai. Essa é uma realidade dura para nós. Vou vos preparar lugar, e na casa do meu Pai há muitos lugares. E várias passagens Jesus ia dizendo para aquelas pessoas e vai dizendo para nós. Algo interessante é que seus irmãos, suas famílias e suas irmãs não honraram ele. Outros estavam ouvindo, eles não estavam ouvindo. Outros estavam seguindo e eles não estavam seguindo a Jesus. A Bíblia é bem clara, eles não estavam com Jesus. Ele foi desonrado pela sua família. Ele sabe que seus dias estão contados e a morte dele está chegando e ele não tem o apoio da família. No entanto, Tiago trilhou um caminho para chegar e ter fé. Tiago, ele trilhou um caminho. E às vezes é necessário trilhar esse caminho. A gente não amadurece da noite para o dia. A gente não acredita em Jesus da noite para o dia. A gente não firma a nossa fé da noite para o dia. A gente não abandona os nossos pecados da noite para o dia. É o caminho que vamos trilhando e trilhando e trilhando e trilhando, e Deus vai transformando-nos. Bem, a história continua, e Tiago também duvidava de Jesus. No Evangelho de João, um dos evangelhos mais significativos para nos dar uma visão do pensamento dos irmãos de Jesus. No capítulo 2 de João, eles estão com ele, a família, em seu primeiro milagre em Caná da Galileia, onde ele transforma água em vinho. Então eles o viram fazer algumas coisas que são sobrenaturais e milagrosas, e eles estão viajando com ele nesse ponto. Eles viram ele transformar a água em vinho. Então chega no capítulo 7, versículo 2 e 5, eu quero ler com você, ver o sarcasmo deles. 7, versículo 2 ao 5. Vamos ler juntos. João capítulo 7. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Gente, eles não estão falando assim, eles estão falando com sarcasmo aí. Sai daqui. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Há um tom de sarcasmo. E os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. E eu amo a humanidade, ao ser humano, essa humanidade. Eu amo que toda a família de Jesus não está apenas andando com ele e sendo iludido e dizendo afirmações fortes. Ah, esse é realmente Deus, o ressuscitado, aquele que ressuscita pessoas, faz milagres. Eu amo o fato de serem pessoas reais com dúvidas. Reais no processo real. Chegando à fé real em um Jesus real. Eu amo isso porque a Bíblia é o livro mais honesto que já foi escrito. Ela mostra as pessoas como humanas, como os irmãos e a família de Jesus, pessoas humanas que duvidaram dele, não criam nele, e não super poderosas, cheias do fogo, blá blá blá, tipo poderosas, mas humanas. São pessoas normais, que não acreditam, que tenham dúvidas. Isso acontece e no caminhar da nossa fé, temos dúvidas. E não morra por causa disso. E Deus não vai te matar por causa disso, se você estiver no caminho de Tiago. Deus só não vai agradar quando você não está no caminho do Tiago. Você quer dizer que Deus não existe para manter o seu pecado. Seu pecado escondido. Seu pecado ali. A grande mudança. Agora Jesus segue a sua missão, mesmo sabendo que sua família não acreditava nele. Prega em todos os cantos daquela região, volta a Jerusalém e vai ao caminho de seu crucificado e de se autodominar Deus, denominar Deus. Ele literalmente fala. Agora tem isso em sua mente, Jesus sendo assassinado abertamente, olha a família toda observando isso, publicamente, vergonhosamente
por sua pretensão de ser Deus. Foi por isso que eles crucificaram Jesus, blasfêmia. Rasgaram as vestes e gritaram várias vezes, blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Pense em sua mãe, pense em seus irmãos e irmãs. Jesus é assassinado e crucificado. Depois ele é envolvido e gasto mais ou menos uns R$700 de lençóis, especiarias, que é doação ainda para isso no corpo dele, colocado numa tumba. Sua família sabe que ele está morto. Maria está devastada, as irmãs arrasadas, os irmãos perturbados, e a família está chorando, os irmãos estão tentando encorajar sua mãe, e amam suas irmãs, e faz sentido a morte do seu grande irmão, que ele era o mais velho. A família tem um funeral, a família lança as lágrimas, a família lamenta a sua dor. De repente, no domingo de manhã, ouve-se que Jesus ressuscitou. Ele apareceu muitos. Ele está andando ali naquela região. E até hoje ninguém tem um livro escrito de que era mentira isto. Não há nenhum escrito histórico sobre isso. Há escrito histórico falando de que Jesus era uma pessoa daquela época e que muitos o seguiram. Mas de que ele foi morto e depois ressuscitou e saiu andando e de que isso é mentira, não há nenhum escrito disso. E aí Jesus aparece a várias pessoas e tem uma pessoa que Jesus aparece, 1 Coríntios 15 e 7. Olha só a quem Jesus parece. Jesus de repente ele aparece, 1 Coríntios 15 e 7, em seguida apareceu a Tiago. Glória a Deus. Deus sabe que Tiago estava no caminho da salvação, de se tornar um filho dele, de se tornar um instrumento de Deus nessa terra. Na sua presciência, Deus enxergou Tiago e Jesus não aparece a Tiago por qualquer motivo. Paulo, que escreveu 1 Coríntios, reconhece isso. Ele apareceu primeiramente a alguns irmãos e a Tiago. Você consegue idealizar isso? Você pode imaginar essa reunião entre Tiago e seu irmão, grande irmão? Você já pensou Jesus chegando e dizer, olá meu irmão, não falei que eu era Deus? Não falei, tudo que eu falei é verdade? Bem, onde quer que Tiago está na caminhada da sua fé em Jesus, é aqui que o interruptor é ligado. É aqui que tudo faz sentido na mente dele. É aqui que tudo faz sentido em todos os sentidos da vida dele. É aqui que ele vê e ele ficou assim, Jesus é Deus. Tudo que disse é verdade. Ele é meu Criador, Ele é meu substituto, Ele é meu Salvador ressuscitado e eu sou apenas servo. Quem seriam os primeiros a dizerem, serem testemunho de que Jesus não ressuscitou? Quem seria? Quem seria chamado? Sua família. Sua família olharia e fala, não é esse homem não. Os discípulos estão mentindo, esse aí é um homem mentiroso. Não, esse daí não é Jesus. Não, é boato. Eu conheço o meu filho. Maria poderia ter dito. Tiago poderia ter dito, não, é boato isso aí, é mentira, é fake news. Esse Jesus não ressuscitou. Isso aí é uma seita. Isso é um povo louco que está querendo dizer que ele ressuscitou. A sua família poderia ser o primeiro. Quando vai no ML, quem são os primeiros a ser chamados para reconhecer? Aquele que está lá, se é um acidente de moto ou assassinado? A família. Agora temos sua família convertida e servindo no reino de Deus. Temos em Atos, no capítulo primeiros, sua mãe esperando o Espírito Santo no cenáculo. Temos Tiago, temos Judas escrevendo uma carta. E agora nós estamos estudando o livro do seu irmão, meio-irmão Tiago. E já falamos sobre sua família e a conversão e o seu sim. Tiago e o seu chamado. Então há uma transformação na fé de Tiago. Tiago não somente se converteu, mas se tornou uma peça importante no reino de Deus. No começo da igreja primitiva, vemos a família de Jesus reunida, Atos 1:14, como eu disse. Agora vemos Tiago sendo destaque duas vezes. Uma em Atos 15, ele toma uma posição como líder da igreja, diz é assim que vai funcionar para os gentios.
eles não vão precisar cumprir toda a cultura judaica, mas eles vão ter que fazer esses dois cumprimentos. Tiago levanta e põe uma posição, e outra em Gálatas, vamos ler capítulo 1, 17, e 18 e 19. Olha o que diz Gálatas 1, 17, 18 e 19. Vou acompanhar com vocês. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato, Paulo dizendo, fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para visitar Cefas. Cefas é Pedro. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Você pode imaginar, em 2 ocasiões, Tiago se torna autoridade. Tornou o centro do ensino. Paulo, ele vai para ouvir Tiago falar de Jesus. Ninguém mais que o apóstolo Paulo para dizer, não vi outros apóstolos, a não ser Tiago. Se Paulo ouviu esse cidadão, eu e você devemos ouvi-lo. Enquanto estudamos o livro da Bíblia que Tiago escreveu, eu quero que você respeite a autoridade dele. Durante esse tempo de domingo que estaremos ensinando. Eu quero que você honre a autoridade e quero que você ouça enquanto estudamos o texto, porque se Paulo, que escreveu 13 livros no Novo Testamento, que é um homem convertido de verdade, foi ouvir Tiago, quanto mais eu e você precisamos ouvir o que ele diz. Agora, Tiago acreditava em Jesus de verdade. Humanamente, quero te mostrar que alguém que não acreditava em Jesus e agora se torna pastor, se torna líder das igrejas, apóstolo e coluna da igreja, como nós lemos. Agora vamos ler 2, Gálatas mesmo, 2, 8 e 9. Olha só o que o apóstolo Paulo fala de Tiago, Gálatas 2. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos incircuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que foi me dado, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que nos dirigíssemos aos gentios, aos que não eram judeus, a eles, aos circuncisos, ou seja, eles estariam pregando aos judeus. Coluna. Primeiro ele não cria, ele zombava de Jesus, agora ele tornou coluna. Isso é um testemunho poderoso de que Jesus ressuscitou e ele é Deus, para mudar o coração de uma pessoa tão grande. Ele acreditava a ponto de morrer por Jesus. A história nos conta que Tiago continuou a pregar e ensinar. É relatado historicamente, além da escritura, mas o registro histórico mais preciso que temos é que ele foi assassinado, martirizado em torno de 62 depois de Cristo. Ele ficou em Jerusalém, permaneceu no curso, ele era um pilar sólido naquela região, para as igrejas, para as pessoas. Ele não se moveu, ele não desmoronou, ele não caiu, ele não vacilou na fé cristã. Apesar de humano, teve dúvidas no começo, a ponto de zombar de Jesus e não acreditar, mas um dia ele encontrou Jesus e tornou-se servo de Jesus, ou seja, se entregou completamente. Paulo também disse, sou servo de Jesus. Pedro e Tiago, Judas, porque a palavra serva é dizer, eu o entreguei totalmente a Jesus. Não tem nada em mim que me pertence mais, nada em mim que está dominado. Talvez seja a realidade de muitos que não acreditam em Jesus de verdade e precisa daquela experiência com Cristo ressuscitado, que irá realmente trazer aquela grande mudança, melhor dizendo, uma verdadeira entrega. Precisamos ter esse encontro. Paulo teve esse encontro em Damasco, no capítulo 9. Pedro teve esse encontro à beira da praia. Tu me amas? Tomé teve esse encontro num culto e Jesus diz, põe o dedo aqui nas minhas feridas. Jesus teve um encontro com Tiago e com cada uma pessoa que é chamado experiência espiritual, de fé, para acreditar de verdade e se entregar de verdade. Se entregar sem nada reservado, guardado, nada que garde.
todo cristão precisa dessa entrega. Muitas pessoas perguntam, pastor, o que é ser desviado? Há muito desviado aí fora, pastor. Muita gente desviou, saiu da igreja, congregou um tempo. Há muita gente que parou no caminho daquilo que se chama de não se entregar. Há muita gente que nem conheceu Jesus de verdade. Entrou numa igreja, tomou um banho de água, mas não tinha nada, porque a igreja não prega sobre Jesus de verdade. A igreja só prega que você vai ser rico, que você vai prosperar, promessa, positivismo, você vai ser isso, vai ser aquilo. E a pessoa achou que entrou numa igreja de verdade, nem pregar o evangelho ela recebeu de verdade. E aí as pessoas dizem, estão desviadas. Eu falo assim, estão desviadas mesmo. E lá no seminário a gente está falando sobre salvação. E uma pessoa falou, eu falei assim, tem muito desses desviados que não tiveram um encontro com Jesus. Eles aceitaram alguma coisa, mas não foi Jesus. Porque quem aceita Jesus vira um Tiago. Quem aceita Jesus torna-se servo. Quem aceita Jesus não larga mais. Quem aceita Jesus morre por ele. Quem aceita Jesus pode ter todos os defeitos que Tiago tinha. Toda a caminhada e trajetória que eles tiveram. A Bíblia diz que uma mulher em Samaria acreditou em Jesus. Ela creu de uma maneira que ela saiu gritando pelas ruas da cidade. Encontrei o Messias, encontrei o Salvador. Mas sua família, vivendo com ele tantos anos, não acreditou. Mas Deus viu que ele acreditaria. Deus viu que ele se salvaria. Deus sabia que ele era um eleito e foi lá e disse, Tiago, porque o coração de Tiago já estava moldado para essa eleição, para ser transformado, para ter um encontro, e ele estava caminhando. E precisamos de ter essas etapas na fé, senão será mais um desviado aí fora. Mais uma pessoa que, nossa, ela desviou. Às vezes nasceu na igreja por causa de família, e aí batiza porque está no rito, é igual uma religião. A pessoa está na mesma posição dos pais e está vendo a mesma coisa, mas não tem encontro com Deus, não tem encontro com Jesus, aí vai embora, não vive uma vida lá no mundo terrível. Por que está lá no mundo? Porque nunca teve Jesus no coração. Nunca acreditou como Tiago acreditou, como Paulo, quando caiu do cavalo, acreditou. Nunca acreditou de verdade. Porque aqueles que acreditam permanecem na fé. O Espírito Santo traz essa perseverança no coração, porque ele sabe que nós cremos de verdade. Está passando anos, parece que a gente se torna pior, às vezes a gente peca mais, mas o Espírito de Deus parece que há um fogo dentro de nós que quer ficar na presença de Deus. E é isso que Jesus encontra em Tiago. E é isso que Deus vê em Tiago, e é isso que fortalece em Tiago. Se você, muitas vezes, precisamos cruzar essa linha de fé que Tiago e a sua família cruzaram. Eles passaram de conhecê-lo. Há uma linha que é conhecer a Jesus. Muita gente conhece Jesus, ouve falar de Jesus, escreve sobre Jesus, sabendo um pouco sobre ele, até mesmo duvidando de muitas coisas, gostando dele, preocupado com outras coisas, recebendo certo ensinamento, lutando com outros. Precisamos cruzar a linha para um compromisso total, e total com Jesus como Deus e Salvador. E eu estou convidando você a admirar, não apenas admirar essa família de Jesus, mas se juntar a ela. Você faz isso se virando do pecado e confiando nele. Hoje ainda é dia de sermos transformados apenas de conhecedores de Jesus para servos de verdade, a ponto de morrer por qualquer coisa, abandonar tudo, e ele nos quer e ele nos ama. Ele nos ama, ele nos resgatou, que a graça de Cristo nos salvou. E essa é a oportunidade que nós temos de entendermos que Cristo é Deus, através do testemunho de Tiago. E esse virar da chave fez com que esse homem servisse a Deus até o final. Precisamos ter
a fé de Tiago. Tiago é um ser humano, Tiago é uma pessoa humana, igual eu e você, mas ele acreditou de verdade. Ele entrou tanto na fé que o seu livro nós vamos estudar, você vai ver. Tantas coisas que ele falou. Ele entrou tanto na fé que ele se tornou coluna da igreja. Ele se tornou referência para outros. Acredito, Paulo convertido, depois de convertido, eu preciso encontrar Pedro e eu preciso encontrar Tiago, referência. Quando convertemos de verdade, somos referência para as pessoas, para as famílias. Quando convertemos de verdade, as famílias nos procuram porque somos referência, não somos apenas títulos. Só conhecimento de Jesus. Eu conheço Jesus, estudei teologia, ou isso, ou estudei aquilo, ou eu li a Bíblia 300 vezes. Não, referência, porque sabe que tem um coração de servo, serva, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Esse é o nosso passo, esse é o meu passo, é o passo de cada um, se tornar tão servo de Deus que se torna referência. Não é que a gente está procurando, mas é porque somos tão servos de Deus que Jesus brilha em nossas vidas, raia, expande a fama daquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que é Senhor sobre todos e que um dia todos dobrarão os joelhos sobre ele, todos dobrarão diante dele, nosso Salvador, nosso amado Jesus. E tudo isso porque ele nos ama, ele me ama e ele te ama. Amém? Vamos cantar.